Para a nossa oração. Glória a Jesus. Abençoa, Deus eterno. Glória a Deus. Glória a Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje, amados, eu vim fazer as entregas aqui em Recife. Eu moro em Capina. Eu liguei para o pastor João para saber se tinha culto hoje, né? Eu disse, estou chegando aí. Então eu cheguei a umas 15 horas mais ou menos aqui em Recife e vim direto para cá. Eu não trouxe minha Bíblia, estou com o Novo Testamento ali na bolsa. Eu não trouxe ela porque está amassando. Eu tenho muito cuidado com a Bíblia, né? Mas pastor João, ele falou que vai me prestar uma Bíblia aqui. Eu vou deixar um versículo. Pode pegar até 8h30. Eu quero deixar aqui, amados, para os irmãos. Hoje é culto da mocidade, né? É a campanha. Da campanha. É não? Avivamento, pastor João. Avivamento. Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 17. 1 Samuel 17, versículo 17. Né? Eu estava ali sentado e estava me lembrando como Deus faz, né? É culto de avivamento. Aí eu estava meditando, o crente avivado, ele se encaixa aqui também nessa passagem. Vejamos, pois, o crente avivado, mesmo chovendo, ele vai para a igreja, sim ou não? Sempre que ele pegou aquele avivamento, o crente avivado, ele mesmo enfermo, ele está ali, ó, louvando, né? Cantando. O crente avivado, ele não vê dificuldade na sua frente, ele sempre vê o quê? Vitórias. Ele tem visão de águia, ele vê além. O que é que diz? 1 Samuel capítulo 17, versículo 17 diz, o versículo 17, por favor. Um dia Jessé disse a Davi. Um dia Jessé disse a Davi. Pega 10 quilos de trigo torrado e estes 10 pães e vá depressa a levar para os seus irmãos no acampamento. Aí Jessé chamou o seu filho Davi, você bem rápido, eu quero ver a palavra, e a leitura, né? Então, vejamos, pois, eu estava ali sentado, estava meditando na palavra de Deus, como Deus faz. Eu estava pensando, eu estava meditando também, analisando, que às vezes a pessoa diz, eu já passei dos 30, dos 40, eu acho que agora é hora de parar, né? Aí é que Deus faz mais ainda, né? Aí, não, já estou com 50, eu acho que não tem mais nada. É que você se engana, é que você está enganado, não é? Para Deus cumprir na tua vida o que Ele determinou, não existe idade, tá certo? Davi aqui só tinha o quê? 17 anos. Eu estava meditando, eu estava analisando que quando os dois missionários vieram aqui para o Brasil, Daniel Berg e Novinho, Daniel Berg ele estava com 17 anos, apenas 17 anos. Davi com 17 anos. Aí pode até dizer, não, mas isso aí foi da Bíblia, não é isso? Mas não. Aí a gente vem aqui para os nossos dias secundários, não é isso? E nós vemos um jovem também sendo chamado com apenas 17 anos. José tinha quantos anos quando foi chamado? Vejamos, pois, esses dois jovens de referência, agora nós trazemos também a referência de Daniel Berg. Aí Deus manda também um jovem, outro jovem mais, né, com apenas 30 anos. Aí por quê? Porque geralmente o jovem tem aquela energia, né? Aí aquela energia quer fazer as coisas, aí manda uma pessoa mais, ei, vem cá, vamos fazer aqui um pouco. Eu já cheio de energia, eu sei que é isso, fomos jovens, eu já tenho meus 15, 17, então a gente quer fazer a coisa, né, acontecer, sim ou não? Sim. Aleluia. Mas aí quando ele foi chamado, a primeira coisa faz parte também do avivamento na vida do crente. A obediência, quando ele chamou, ele disse, sim, eu estou aqui. Eu estou aqui para fazer a obra.
Então ele disse: olha, eu quero que você vá a seus irmãos, vá lá, leve esses pães, esse queijo, né? E agora? Ele poderia dizer: não, eu estou aqui tomando conta das ovelhas, mas eu não estou preparado. Mas o crente avivado, ele está preparado em qualquer situação. O crente avivado, ele não vê dificuldades na sua frente. Esse é o verdadeiro avivamento. Pode chover, pode fazer sol, pode ser ladeira, montanhas, morros, mas ele diz: eu vou lá levar a palavra de Deus, porque ele está avivado. Aqui estão os verdadeiros crentes avivados. Sim ou não? Sim. Chuva, né? Glórias a Deus, mas eu vou lá ouvir uma palavra da parte de Deus. Eu creio disso. Esse é o verdadeiro avivamento. Aí agora, para se cumprir, para acontecer esse avivamento, se concretizar na vida daquele jovem, foi necessário ele fazer o quê? Obedecer a ordem do seu pai, chamado Jessé. Aí mais adiante nós vimos esse mesmo jovem, de madrugada, a gritos, ele não estava preparado. Será que ele estava preparado? Será que Davi estava avivado ali naquele deserto, cuidando das poucas ovelhas do seu pai? Será que ele estava avivado? Sim ou não? Estava sim, glórias a Deus. E como ele estava avivado? Ele estava com um avivamento tão vivo, ele estava com a sua vida espiritual tão ativa, tão viva, que o primeiro sinal é esse do avivamento. Quando seu pai chamou ele e disse: eis-me aqui. O primeiro sinal do avivamento é a obediência, glórias a Deus, a obediência aos pais, ao pastor, à liderança da igreja. Este é o verdadeiro avivamento na vida do crente. Aleluias. Aí agora ele disse: sim, meu pai, o que é que eu vou fazer lá? Ele não disse em nenhum momento: não, eu estou pensando aqui, eu sou jovem, eu não tenho experiência. Ele falou assim: não. Ele disse: eu vou. Aí ele deixou as poucas ovelhas do seu pai, nas mãos dos trabalhadores, e agora ele foi a gritos de madrugada, e quando chegou lá, viu seus irmãos no campo de batalha. O crente avivado, ele está sempre de alerta, porque ele sabe que vai vir um ataque, mas ele diz: eu estou firme. Vai vir palavras contrárias, sim ou não? Mas eu estou firme. Aleluia. Vai vir ouvir vozes contrárias, sim ou não? Vai lá fazer o quê? O que é que tu vai fazer, rapaz? Uma noite chuvosa dessa. Fica em casa, né, irmã? Vai relaxar, vai descansar. Aleluia. Ele diz: não, eu vou para a igreja, vou ouvir a palavra de Deus. Eu sentado ali já ouvi tanta mensagem através dos hinos. O irmão lavou um hino aqui, uma letra muito forte, a jovem também. Eu medito em cada letra de cada hino, porque eles falam às nossas vidas, aos nossos corações. Glória a Deus. Se eu fosse embora, ele dissesse: ó, terminou o culto, só com os hinos que eu vi aqui, ó, já estou satisfeito, porque Deus falou. Então o crente avivado, ele está sempre na vontade de quem? De Deus. Mas quando ele chegou lá, amados, se ele não tivesse convicção, se ele não fosse um crente avivado, ele corria, ele voltava, sim ou não? Sabe por quê? Quando ele chegou lá, ele foi ver, ele olhou e disse: o que é que está acontecendo aí? Vou ver como é que estão meus irmãos aí primeiro, deixa eu dar uma olhadinha para ver a situação. O crente avivado, ele se preocupa com o seu próximo, ele se preocupa em saber como é que está aquele pão, ele se preocupa em saber como é que está a sua vida espiritual, para ele ajudar. O crente avivado, aleluias, glórias a Deus, ele dá a mão, ele ajuda, ele leva uma palavra de conforto, uma palavra forte, uma palavra de Deus, ele ajuda em vários sentidos. É um crente avivado. O que é que você está fazendo em casa, irmão? Vamos embora para a casa do Senhor. Esse é o verdadeiro avivamento. Aí quando ele chega lá, se ele não fosse avivado, se ele não tivesse convicção, sabe o que iria acontecer? Ele teria voltado na mesma hora, porque o Senhor olhou para ele e disse: eu te conheço, eu sei que tu és, eu conheço a tua presunção, sim ou não? Ele disse: eu conheço a tua presunção. Chamou ele de presunçoso, amados. Você já pensou?
quem não tem convicção, quem não tem avivamento dentro da sua alma, dentro de você mesmo, se não tiver convicção, certeza de que está servindo, você sair daqui para Carpina andando para levar alimento para alguém no sol quente, subindo e descendo montanha, andando, chegar lá, ouvir você a palavra, alguém falar para você palavra contrária, não dá vontade de você dizer, olha, você vai ficar com fome agora, não dá? Mas quem tem avivamento, tem amor. Glória. Ele mostrou ali o amor. Quem tem avivamento tem convicção, porque ele mostrou ali a convicção. Quem tem avivamento tem certeza. Ele mostrou a certeza de que Deus mandou ele ali, e ele tinha certeza que não iria só ficar nisso. Diga para o seu irmão, não vai ficar só nisso não. Tem mais coisa para você, viu? Tem mais coisa e Deus está preparando. Aleluia. Deus já está falando, aleluia, ao coração do pastor. Você já está na mira ali, ó. Você já está na reta, amém? Glórias a Deus. Sabe por quê? O crente avivado, Deus sempre dá uma ocupação a ele. Você já observaram? O crente avivado, aí ele tocando lá as músicas, os louvores a Deus com a sua harpa. Não tinha ninguém lá, não tinha ninguém ouvindo, mas Deus estava recebendo, Deus estava ouvindo, sim ou não? E por quê? Ele tinha certeza, não tem ninguém aqui para me ouvir, e agora, o que é que vai acontecer? Não tem ninguém aqui para ouvir esses louvores, mas ele disse, eu estou louvando para o Rei, o Senhor dos Exércitos. E esses louvores fez uma preparação na sua vida. Esse deserto preparou ele de uma maneira que ele foi vencer quem? O gigante Golias. Essa visita, essa chamada que ele teve, amados, foi só um preparo, mas tinha mais alguma coisa lá na frente. Sempre tem algo preparado, aleluia, mais na frente para o crente avivado. Você pensa que parou por aí? Parou não. Você lembra quando Deus mandou o anjo alimento, trouxe alimento para o seu servo quando ele estava lá na caverna, lá no deserto? Você lembra disso? Deus está mandando alimento para você nesta noite, alimento espiritual, avivando a tua alma. Aleluia. Deus está mandando o renovo na tua alma nesta noite, porque Ele tem uma chamada na tua vida. O crente avivado, ele está sempre na vontade de Deus. O crente avivado, ele não olha para o tamanho de Golias. O crente avivado, ele não olha a dificuldade. O crente avivado, ele não vê a distância, e sim, ele diz, eis-me aqui, eu vou. O crente avivado, ele não se espanta quando vem as tempestades. Esse é o crente avivado. Vou parar, amados. Aleluia. Esse é o verdadeiro crente avivado. Às vezes a gente olha assim, trabalhando, muitas das vezes, né? Olhamos assim, estamos trabalhando no vermelho. Aí Deus, hoje, pastor João, aconteceu um milagre nesta noite, quando eu disse, eu vou para o culto, lá em Casa Forte, na igreja do pastor João Rodrigues. É uma bênção. Eu digo isso porque não é porque ele está presente, mas eu conheço o pastor João, não é de agora. Eu vi essa menina, filho dele, pequena mesmo, né? Milena também tinha uns 3 a 4 anos, para ter uma ideia, quantos anos eu conheço, nós nos conhecemos. Ele sempre, nessa tranquilidade dele, aleluia. Sabe o que é isso? É Jesus que faz isso. É Jesus. Eu estava dizendo à minha esposa, eu fico velho, estou ficando careca, mas o meu pastor continua do mesmo jeito, não muda. É Jesus que faz isso, amados. É ou não é? É Jesus que faz isso. Então eu estava lá conversando com uma senhora, uma amiga minha, na loja dela, agora à noite. Então, ela contando uma tal dificuldade, uma certa dificuldade. E essa pessoa iria fazer aquela encomenda lá para terça-feira, seria na terça. Hoje é o que? Hoje é?
Comecei a falar do amor de Jesus, o que Jesus pode fazer. Essa pessoa só iria trazer essa importância terça-feira, sim ou não? É o dia dele. Daqui a pouco comecei a falar do amor de Jesus, comecei a falar da grandeza de Deus. Daqui a pouco chega o funcionário daquele cidadão trazendo a encomenda para ela. Quem crê? Eu disse, olha, Deus pode fazer, Deus fez na mesma hora. Mas era terça-feira, eu disse, Deus mandou agora. A senhora estava querendo agora? Estamos falando de quem aqui? Ela disse, de Deus, então pronto. Quando estamos falando dele, algo acontece. Amém, amados? Eu agradeço aqui a oportunidade. Eu estava falando para os irmãos, não é para me apresentar, e sim, tentei várias vezes, amados, até como eu falei para os irmãos, em relação à idade, quando a gente pensa que parou ali, aí Deus tem mais alguma coisa, sim ou não? E eu sempre me preparando para esse curso, esses 2 cursos, e sempre acontecia alguns obstáculos e eu parava. Sempre acontecia e eu parava. Aí quando foi, pela misericórdia dessa oportunidade que eu tive, eu disse, Jesus, me ajude com todas as dificuldades, barreiras foram enormes que surgiram. Aí eu disse, mas eu vou em frente, Jesus, me ajude. Cansado, aí pela misericórdia eu concluí o curso de juiz de paz e de capelania. Eu disse, meu Deus, só o Senhor que faz isso. Quando a gente pensa que parou, aí Deus, pela misericórdia, nos surpreende, sim ou não? Isso é tudo para a honra e glória de quem? Aleluia! Jesus, amado. Tudo para a honra e glória do nome dele. Que Deus abençoe e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. O nosso pastor João está com a oportunidade para deixar uma saudação. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmão, esse irmão Antônio, ele foi testemunho do meu casamento. Será que eu sou velho? E ele é velho. Aí queria dia de domingo chovendo, ele disse, nós vai hoje, mano. Casou 2.000 pessoas nesse dia no Geraldão. Foi um casamento coletivo, foi muita gente, foi. E buscar o registro de casamento no primeiro cartório da cidade, na Rua da Moeda, na terça-feira. Aí eu fui buscar o registro de casamento lá. Chegou lá, tinha um casal assim de gringo, tinha uma mulher assim esperando. Aí eles digam, vim pegar o registro de casamento. Como é seu nome? João Rodrigo da Silva. Aí ele foi lá e voltou e disse, ó, o senhor tem que botar um advogado. A mulher quer separar. Eu disse, senhor? Como é seu nome? João Rodrigo da Silva. A mulher quer separar do senhor. Você tem que continuar advogado depressa, o negócio está difícil. Eu disse, mas eu casei domingo, não tenho que brigar com a mulher ainda não. Aí o cara começou a rir, ele não gostou não. O casal que estava assim começou a rir. Seu nome é João Rodrigo? É, senhor. Esse eu casei no casamento coletivo. Ah, me perdoe, me desculpe, tá certo. Tem um cara que mesmo seu nome numa congregação, né? Aí eu disse, não, eu fui no casamento de Horácio. Aí disse, ah, tá bom. Desculpa aí, não sei não. É bronca, né? O cara casado dormiu, já não se separou no assassinato desse. Aí eu vou deixar aqui um versículo. Você viu que eles agradeceu aí o que Deus fez na vida dele, alegria. Ele disse uma vez a mim que 2 irmãos que ele ajudou, que trabalhou com ele, hoje é pastor. Ele disse, oxe, eu estou no mesmo lugar, mas Deus chamou ele para ensinar. Pastor presidente. É alegria, né? Irmão, vou deixar aqui um versículo no livro de... O livro que eu nunca li, que é Gênesis, né? Livro de Gênesis, capítulo 28, e o versículo 15. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, é um livro que eu gosto muito, que é o primeiro livro onde está as histórias, o começo de tudo. E é um livro que eu gosto muito de ler esse livro. Não tem tempo, não tem sabedoria, não tem tanta leitura, mas eu gosto muito de ler esse livro. 28 e 15. Capítulo 28 e o versículo 15. E ele diz assim: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores,
e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei dito. O negócio é bonito, não? Ó, primeiro disse assim: eis que eu estou contigo. O negócio é bonito. Ó, se Deus está com a gente, como é que vai se perder? Quem é que é contra tu? Eis que eu estou contigo, não te desampararei. Quer dizer, ó, se Cristo está conosco, é só ir à frente, é só fazer as coisas certas, né? Ó, só no caminho. Ninguém, não tem vereda do inferno que faça você desviar. Cristo está contigo, ó, você vai embora. Não tem as hostes do Satã, pode vir cair estrovega por cima de você, nunca bate não, porque Deus não está na trilha, nunca vai alcançar, não é? O inimigo não tem poder de tirar você do caminho dele, de eis que eu estou contigo, e não te desampararei, e não te deixarei, e por onde quer que fore. Esse versículo é muito forte quando Jacó estava na situação difícil, tinha fugido da presença do irmão dele, chegou nesse lugar, lá em Betel, um esquisito, já de noite, ele não tinha mais para onde seguir viagem, não enxergava mais nada. Aí ficou ali parado, disse: eu vou dormir aqui. O lençol dele era o templo, o véu do templo, não tinha nada, só o do couro. E o travesseiro dele foi uma pedra. Ele orou e pediu a Deus: Senhor, se tu não deixar eu morrer de fome nem nudez, quanto eu ganhar do teu dia. Para que Deus quer melhor da gente, que Ele já dá a nós, né? Nós temos que cooperar na casa da manutenção de Deus, né? Para as coisas da própria igreja. Mas se Deus já dá a nós, mas Ele prometeu que dava. E ali, irmão, a Bíblia diz que Deus botou uma coluna de fogo para aquecer ele, e para ele dormir, para aquela, que a muriçoca dentro do mato parece o cavalo do cão, são grandes, aquelas pretas, é cada ferrada tremenda. E Deus botou essa coluna de fogo para aquecer ele, para os bichos não chegar a mexer com ele, não morder ele. E a Bíblia diz que Deus fez uma escada da terra até o topo do céu, os anjos subiam e desciam a noite todinha, para que ele ficasse vendo, sonhando aquilo ali e não se acordar. E quando ele se acorda, disse assim: realmente Deus está nesse lugar. Porque ele sentiu tanta pureza, só quem vai é Cristo. O cara dormir dentro do mato, um frio da madrugada dentro do mato é muito grande, e o cara não sentiu nada, Deus tinha que estar com ele, não é? E ali ele não deixou de servir a Deus. Sofrimento muito grande, e foi até a casa do tio dele, porque é muito comprida a história. E ele ali, naquela caminhada dele, foi muito grande. O erro dele também foi muito grande. Por isso que ele passou por esse momento, mas passou por um momento contigo. Deus disse assim: eu contigo. Todo o sofrimento dele, Deus estava com ele, mas ele tinha que passar. Deus quis dizer: olha, vou eu te levar lá, tu vai abençoar fulano lá, trabalhar para ele, aonde tu botar a mão, vou botar a minha, eu vou deixar ele rico, e quando ele enricar, vou trazer tu para cá. Porque ele só: não te deixarei, nem te desampararei. Quer dizer que Deus estava com ele. Naquela caminhada levou até lá, enriqueceu o tio dele, Labão, que era um cara que gostava do negócio do mar, e enriqueceu ele para poder desenriquecer Jacó. Ó, se Deus tivesse enriquecido Jacó, Labão podia dizer assim: ele tirou de mim. Ele tirou de mim, né? Ele burlou. Mas Deus enricou primeiro ele, Labão. Disse: agora Jacó, chegou a tua vez. No meio dessas maravilhas, teve também umas controvérsias, uma discussão. Porque Jacó apaixonou-se por Raquel, que era a gostada mais velha. Só que na hora do casamento está tudo novo. Pode trabalhar certo, você casa com a beleza dos seus olhos. Ele trabalhou. Aí botou a outra mais velha, Lia, e o negócio foi estreito. Quase que os dois se agarravam. Aí trabalhou mais 7 anos. Que molecada. 14 anos. Aí trabalhou mais 7 anos. Aí ficou com as 2 mulheres. Mas não interessava para ele 2 mulheres, só queria uma. Mas a tradição tinha que se casar primeiramente da mais velha, que era para a nova dar seguimento. As curas de rama vai chegando, né?
E naquele intermédio, irmão, ele começou ali, construir, foi muita família. A turma ali que ele era filho um atrás do outro, foi menino que só uma família grande. E chegou o dia e disse assim: agora é a tua vez. Vou eu te enriquecer para poder tirar tudo aqui. E quando ele começou a prosperar, os funcionários de Labão e os filhos não estavam mais olhando para ele com bons olhos. É mesmo assim, viu? Em todo lugar. É em todo lugar onde a maioria trabalha, alguém dali não olha com bons olhos. Isso é em todo canto. E você trabalhar, alguém não se agrada de ver você prosperar. Primeiro, você já está afastado. Estou trabalhando ainda só o meu aqui. O cara já não agradou a ele. Não tem muita conversa, não tem muito papo, né? O papo ali é só pensar em Deus, na família, em casa e pronto para levar o pão. Aí o cabo não gosta. E os filhos de Labão não estavam olhando mais para Jacó com bons olhos. Estavam olhando com os olhos já feiosos. Não enxergava mais Jacó como era antigamente. E Labão, principalmente, que era o tio, não estava mais olhando para ele com aquela alegria. O dia, quando amanhecia, não tinha mais alegria de ele olhar para o tio, porque o tio baixava a cabeça e não olhava mais para ele. Para receber a bênção, estava até pelas costas. E ele ali pensativo, só que o Deus eterno vê tudo, irmão. Tudo que você vai, Deus está vendo. É pequena coisa e grande coisa, ele vê tudo. E Deus chegou, chamou Jacó e disse: Jacó, fuja daqui para a casa de seus pais, volte para as terras. Labão não está olhando para você com bons olhos. Pegue o que for seu, a mulher, e vai embora. Irmão, Deus vê tudo que se passa, tudo que está acontecendo no coração de alguém. Contra você, Deus sabe. Ele é onisciente, ele vê tudo. Ele vê tudo. Ninguém se esconde do Deus eterno, porque Ele é quem vê, Ele é quem faz, Ele é quem dá, e Ele é quem tira. Ele fere e sara. Ninguém se esconde do olhar do Deus eterno. A Bíblia diz que Ele nem dorme o tempo todo, não é? E quando ele parte dali para lá, para as terras do irmão dele, que o pai já tinha, ele vai para lá. Quando ele chega no meio do caminho, ele mandou um aviso que estava voltando para as terras do pai. O irmão deles pode vir. Quem está esperando ele aqui? Só que ele estava esperando já com raiva e com maldade. Pelos 20 anos que passou, ele preparou 400 homens para matar Jacó. Ó, 400 homens para matar um, não dá um pedaço grande para ninguém, não era? Era muita coisa, né? 400 homens ele preparou e ele está lá. Jacó na caminhada, o anjo durante a noite conversa com Jacó. A turma diz que Jacó brigou com o anjo. O anjo ficou com Jacó, porque se brigasse, tivesse dado uma tapa nele, então ele estava voando. O anjo de Deus eterno. Jacó ficou com o anjo a noite todinha. Aí de manhã cedo o anjo pediu para ir embora. Só que o anjo fortificou Jacó. Deixou ele, foi tão forte que ele ficou mancando, com a marca na perna. E quando ele segue viagem, se aproxima do irmão. O irmão estava com aquela barreira de homem lá na frente, 400 homens, tudo armado, para matar Jacó. E ele disse: agora o negócio está feio. Ele que faz? Colocou os melhores gado, as melhores ovelhas, as canelas de leite, os bodes, as cabras, de tudo ele botou muito na frente da dianteira e o melhor, e botou na frente as concubinas, e o menino botou atrás dele Raquel, José. E ali ele seguiu viagem. Aí ele olhou assim, quando ele viu o irmão, ele disse: o negócio está meio feio. Irmão, a Bíblia diz que ele andava, se ajoelhava e orava. Andava, se ajoelhava e orava. A Bíblia diz que foi 7 vezes. Os 7 tem uma finalidade muito grande, né? É 3 e 7. 7 vezes. Na última oração, quando ele se levantou, deu de cara com o irmão: olha,
Para quem queria matar. Quando ele foi a primeira oração, ele disse: eu mesmo vou me ajoelhar, vou adiantando. Irmão, a oração remove montanha. Você só vence a questão de joelho. Você só vence o vizinho enraivado, querendo tomar decisão com você, tomar posição, manda na sua porta. Vá para o joelho. É o joelho que você vai conversar com o seu advogado, e ele resolve a causa, que você não dá nenhuma palavra, porque ele está na dianteira. Quando ele disse assim: eu estou contigo, ele está aí, não deve ficar desamparado não. Se ele está com você, ele não desampara. Ele está com você ali todo o tempo. Faça a vontade de Deus, que ele está sempre na trilha. Se ele está na trilha, ninguém pode chegar perto de você para mexer nem um cabelo da sua família, que ele não permite. E se mexer, tem uma finalidade. Se mexer, ou ele se arrepende, aceita Cristo, ou dessa sepultura. Deus não aceita. E quando ele disse: irmão, tem essas melhores coisas bonitas aí, tudo de bom vou escolher para você, está tudo separado, mas não mexa com a minha família não. Ele disse: eu não quero nada seu, a não ser um abraço. Eles ficavam sobrando as armas tudo no chão, ficaram só olhando. Irmão, só quem vai é Cristo. Só quem faz uma amizade dessa é Cristo. Isaú estava com uma raiva tão grande, estava preso. Se pegasse ele sozinho no caminho, sem proteção divina, sobrava nada. Mas a proteção de Deus eterno estava ali. Quando ele diz assim: não desampararei, nunca desampara o servo dele. Muitas vezes a gente aqui deixa Jesus, se aperreia, se afasta. Mas ele diz assim: não desampararei. E a gente se afasta, ele chama: é cara, você é meu. Você, quando levantou a mão, fez uma decisão, foi para me adorar, foi para glorificar o meu nome. Dentro de luta, altos e baixos, tem que acontecer, que é para ficar mais perto dele. O negócio é bonito, né? E ali eles se abraçaram. A Bíblia diz que um chorou no cangote do outro pedindo perdão. Os dois pediam perdão, um negócio incrível, né? Só quem faz essa aliança é Deus, irmão. E Ele é o Deus eterno que chamou todos nós, se responsabiliza, abençoa, dá tudo que é bom a nós. Muitas vezes a gente não sabe dividir o que Deus dá, a gente não sabe partir as coisas do jeitinho que Ele dá, mas Ele dá abençoado. E Ele é na sua vida e na nossa vida até o dia que Ele queira que a gente viva na terra. Amém? Amém. Que Deus continue abençoando. O nosso irmão vai trazer a mensagem dessa noite e a gente fica ligado no trono da graça para receber da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o evangelista Edivaldo, viu? Nosso irmão Antônio hoje não veio para nada, outra vez estava aqui, mas hoje ele não quis vir. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Vamos orar para tirar a oferta, irmão. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, na tua casa para te adorar, para te glorificar, Senhor. Pai, é o momento de tirar dízimo e oferta, Senhor. Senhor, meu Deus, abençoa aqueles que vão ofertar a tua casa. Abençoa, meu Deus. Que não deixe faltar, Senhor, o azeite na botija e a farinha na panela. Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Toma nas tuas mãos, Senhor, cada um que está aqui, cada um que vai abençoar a tua casa. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. A igreja diz: Amém. A nossa irmã Mariana vai levar. Só os irmãos com o Senhor. Amém. Glória. Creio, Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus.
Só tinha um pouco de azeite em uma botija no canto da casa. Glória a Deus. Faltava pão. E quem olhava no fogão não encontrava lenha, nem fogo, nem brasa. Viúva sem nada, viúva sem nada. O povo assim falava, glória a Deus. Faltava apenas alguns inimigos, certos cobradores se aproximavam. Outros assim falavam: queremos levar os seus filhos para serem escravos. E ela chorava. Viúva sem nada, viúva sem nada. O povo assim falava, glória a Deus, aleluia. Mas Deus ouviu ela chorando, então se comoveu e fez com que ela se lembrasse do profeta seu. Então se viu uma viúva em busca de Eliseu. Glória, vai. Diz o profeta assim: Deus já falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história a partir de agora. Traga mais vasilhas, porque o azeite vai multiplicar até transbordar. Agora, seus filhos não serão escravos e você não vai dever mais um centavo, porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. Na casa que faltava, agora vai sobrar. Viúva que chorava, agora vai cantar. Onde não tinha nada, hoje vai ter tudo. Aquele que cobrava, agora vem pagar. O fogão que era frio, agora está queimando. O celeiro vazio está transbordando. Quem te viu sofrendo, agora está vendo Deus te abençoando. Agora, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Ei. Glória a Deus. Mas Deus ouviu ela chorando, então se comoveu e fez com que ela se lembrasse do profeta seu. Então se viu uma viúva em busca de Eliseu. Glória, vai. Diz o profeta assim: Deus já falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história a partir de agora. Traga mais vasilhas, porque o azeite vai multiplicar até transbordar. Agora, glória a Deus, aleluia. Seus filhos não serão escravos e você não vai dever mais um centavo, porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. E a casa que faltar, agora vai sobrar. Viúva que chorar, agora vai cantar. Hoje não tinha nada, hoje vai ter tudo. Aquele que cobrava, agora vai pagar. O fogão que era frio, agora está queimando. O celeiro vazio está transbordando. Quem te viu sofrendo, agora está vendo Deus te abençoando. Agora, glória a Deus, Aleluia. Nosso evangelista dá uma oportunidade. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Motivo de alegria, né? Estamos aqui vendo sábado, né, na casa do Senhor.
bastante chuva, mas Deus é aquele que nos traz, né? Eu e você esta noite estamos, como está escrito no livro de João, que ele procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, abra a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 8, do verso 22 ao 26. Quero ler para os irmãos duas mensagens do livro de Marcos, Lucas, Atos e Mateus, porque Deus colocou no meu coração enquanto eu estava ali, pedindo a Deus uma mensagem, uma palavra, porque de mim não sai nada se não for dele. Aleluia, glória a Deus. Livro de Marcos, capítulo 8, verso 22 ao verso 26. Peço que os irmãos me acompanhem. E fala: a cura de um cego de Betsaida. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que ele tocasse. E tomando o cego pelas mãos, levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Verso 25. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele lhe olhando firmemente ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos, e mandou para a sua casa todos, e dizendo: não entre na aldeia. Amém? Podem sentar, dando glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nosso pastor trouxe uma mensagem muito clara e objetiva da parte do Senhor, né? Para o irmão que estava ali. Foi o que Deus colocou no meu coração. Essa passagem de Marcos fala, aleluia, que um cego estava